A Força Aérea Israelense comunica que o ataque ocorrido hoje contra o Irã é a maior operação aérea da história da Força Aérea Israelense. A gente tem aqui o comunicado que foi publicado por eles coisa de 40 minutos atrás, enquanto a gente fala. Desde esta manhã, aproximadamente 200 caças, sob a direção da inteligência e da Força Aérea, realizaram um amplo ataque contra o arsenal de mísseis e os sistemas de defesa do regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã. Esse foi o maior ataque aéreo da história da Força Aérea Israelense, realizado após um planejamento minucioso, com base em informações de alta qualidade e com a sincronização simultânea de centenas de aeronaves. Os aviões da Força Aérea lançaram centenas de munições sobre aproximadamente 500 alvos, incluindo sistemas de defesa e lançadores de mísseis em diversas áreas do Irã. O ataque aos sistemas de defesa possibilitou ampliar a superioridade aérea no espaço aéreo iraniano e danificar gravemente a principal capacidade ofensiva do regime, os locais de lançamento no oeste do Irã. E aí, eu separei aqui com a nossa apuração, o que você acompanha na sequência são as imagens divulgadas pela Força Aérea Israelense a respeito do ataque, onde você consegue ver, então, alguns dos alvos que são ali, então, destacados por Israel. Vale a pena a gente também acrescentar, enquanto você acompanha as imagens comigo, que algumas reportagens falam que na distribuição de atribuições a gente vê Israel tomando um papel mais ligado ao alvo de pessoal do alto escalão do regime iraniano e a alvos específicos designados por inteligência, enquanto os Estados Unidos estariam focados em atingir infraestrutura. São alguns dos relatos de primeira hora e a gente continua desdobrando e trazendo a informação em tempo real. Mas você acompanha aqui então o vídeo que foi divulgado pelas Forças de Defesa de Israel e pela Força Aérea Israelense, detalhando a sincronização de 200 caças na maior operação aérea da história de Israel. Isso é particularmente interessante, e quando a gente sai do aqui e agora e tenta colocar isso em perspectiva, a gente está falando sobre um país que notoriamente foi aquele que realizou a Operação Foco, que é considerada a operação aérea mais bem-sucedida da história, ou a depender de como as coisas acontecem agora, a segunda, a depender dos detalhes que vão vir a partir daqui, para a gente colocar isso em perspectiva do quão grande é o ataque aéreo israelense. Ele superaria a Operação Foco, que lá atrás foi a primeira movimentação da Guerra dos 6 Dias em 1967, onde as forças aéreas do Egito e da Síria foram basicamente demolidas enquanto ainda no solo. Com o uso de inteligência e do elemento surpresa, aquela operação definiu uma das guerras, uma das vitórias mais acachapantes da história do Oriente Médio, onde Israel quase triplicou o território em 6 dias, com a Península do Sinai, as colinas de Golã e uma série de questões que até hoje trazem um debate quanto à questão territorial. Na época, o general Etzer Weizmann, que comandava a Força Aérea Israelense, até falou que gentil dos egípcios e dos sírios de estacionarem os aviões tão pertinho por bombardeio. Falava aquilo jocosamente. Agora, essa operação aérea, diz a Força de Defesa de Israel, superaria até aquela que iniciou uma das campanhas militares mais bem-sucedidas da história na Guerra dos 6 Dias. De forma interessante, alguns dos alvos nesse primeiro momento da guerra devem justamente incluir a capacidade de reação do Irã. Por exemplo, quando você vai fazer um primeiro ataque, faz mais sentido atacar aeroportos, bases aéreas e locais de lançamento de mísseis para impedir que haja uma retaliação. E enquanto é relatado que agora a troca de foguetes é intensa e há sim disparos do Irã contra múltiplos pontos em Israel e contra as bases militares americanas no Oriente Médio, a gente aguarda para ver qual é a viabilidade de fazer isso em larga escala, conforme tanto lá atrás, em junho de 2024, na Guerra dos 6 Dias, quanto agora, um alvo prioritário parece ser justamente anular essa capacidade de reação.